Olá, meus amigos. Vamos dar sequência ao nosso curso de Aprendizes do Evangelho, parte 2, hoje com a 10ª aula, que fala das predições do Evangelho e o sermão profético. Parte A, primeiro, predições do Evangelho. Teoria da pré-ciência. Na obra Gênese, capítulo 16, Kardec aborda as predições segundo o Espiritismo. Ele inicia esse capítulo discorrendo sobre a teoria da pré-ciência. A presciência é o conhecimento antecipado de um fato, ou seja, é a ciência de um acontecimento antes que ele ocorra. Pode ser apenas um pressentimento, um presságio ou mesmo a visão integral de algo que ainda está por vir. No capítulo 16, aqui no livro A Gênese, Teoria da presciência. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência do estado presente, mas não daqueles com quem ele não tem nenhuma relação, e ainda menos daqueles que se atribuem ao acaso. As coisas futuras, disse, não existem, elas ainda estão no nada. Como, então, saber que ocorrerão? Os exemplos de predições realizadas são, entretanto, bastante numerosos, de onde é preciso concluir que se passa aí um fenômeno do qual não se tem a chave, porque não há efeito sem causa. Será essa causa que tentaremos procurar. E é ainda o Espiritismo, ele mesmo chave de tantos mistérios que nos fornecerá. E que, além disso, nos mostrará que mesmo o fato das predições não sai das leis naturais. Aqui no nosso livrinho, Kardec apresenta uma figura excelente, para a gente entender esse mecanismo. Vamos supor dois homens, um no alto de uma montanha e o outro numa estrada. Aquele viajante da estrada sabe que aquele caminho vai levá-lo a um certo destino, mas não poderá saber dos perigos que o aguardam, como algum precipício, um bando de ladrões que possam roubá-lo. Tudo isso é para ele como o futuro, que ele ainda desconhece. Por outro lado, o homem que está no alto da montanha tem uma visão geral de tudo, visto do alto. Então ele conhece a estrada, ele consegue ver todos os seus perigos, o que vai acontecer ali adiante. Para aquele homem, essas circunstâncias, como podem ser vistas ao mesmo tempo, são como fosse para ele o presente. Ou seja, ele enxerga o futuro no presente. Se esse homem descesse e indicasse ao viajante os perigos que lhe esperam, é como se ele estivesse prevendo o futuro. O codificador, Kardec, no item 3 do revide do capítulo, ainda afirma: os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração desaparecem para eles, mas a extensão e a penetração de sua vista são proporcionais à sua purificação e à sua elevação na hierarquia espiritual. Por esse enunciado, a gente conclui então que Jesus, com sua excelência moral, tinha essa faculdade, estendida muito além do que a gente possa imaginar. E realmente, vamos pensar como era a pessoa de Jesus. Imagina um espírito daquela magnitude, encarcerado num corpo humano. Claro, era um corpo diferenciado. Jesus tinha um semblante iluminado que encantava todos que tinham contato com ele. O seu jeito de falar, sempre com amor, com uma voz firme, porém doce. O seu jeito de olhar, que cativava todos, de forma absurda. Uma coisa nunca vista antes nesse mundo. Então vocês imaginam como era essa faculdade de Jesus, aprisionada naquele corpo. No livro Sublime Peregrino, ditado pelo espírito Ramatiz ao médium Hercílio Mais, ele descreve muito bem essa faculdade de Jesus. E aqui na página 156, eu vou ler um pedacinho para vocês, diz assim, falando de Jesus: sua fabulosa atividade mental provocava excessivas saturações magnéticas na área cerebral. Seu corpo, embora sensibilíssimo e rígido em todo o seu sistema orgânico, era acanhadíssimo veículo para atender às exigências
de sua extensa consciência sideral. Os neurônios e centros sensoriais permaneciam continuamente no estado de alta tensão, sendo como a lâmpada modesta que ameaça romper-se pela energia demasiadamente vigorosa que vem da usina. O anjo, né, é uma entidade mais aproximada dos atributos de Deus, que, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade e o amor. Em consequência, possui qualidades superiores às do tipo espiritual, ainda reencarnável na Terra. O organismo físico não lhe oferecia, né, no caso de Jesus, os recursos necessários para permitir-lhe uma relação perfeita entre o mundo angélico e o material. Mesmo que ele não tivesse sido crucificado aos 33 anos, não teria sobrevivido por muito tempo, porque o seu corpo carnal já se mostrava exaurido e incapacitado para atender-lhe o alto grau de suas exigências mentais. Aqui embaixo ele diz ainda: seu espírito, de Jesus, superativo e em permanente vigília, envidava heróicos esforços para abafar as energias estuantes de vida animal, que se multiplicavam na esfera instintiva e tentavam dominá-lo tanto quanto ele as repelia. Inegavelmente, tratava-se de uma consciência angélica, de sereno conteúdo espiritual, que deveria proporcionar euforia à carne, mas a sua força, sabedoria e poder extravasavam pelas fronteiras da consciência humana. Ou seja, tudo em Jesus era superlativo. Tudo nele era mais, muito mais. Temos aí uma passagem, vamos lembrar, que ele estava em oração, assim, já muito angustiado, porque ele sabia o que ele ia passar pela sua vidência, né? Ele podia prever o futuro, tinha já conhecimento disso, sendo um espírito da mais alta estirpe. Ele sabia o que ele ia passar. E aquilo lhe causou um sofrimento tão grande, naquele momento de oração, que ele suou e chorou sangue. É um fenômeno chamado hematidrose. Tá? É raro. E no caso aqui, ele acontece em um caso onde a energia da pessoa transcende tudo que é possível dentro do corpo físico, do corpo humano normal. No caso, Jesus. Imagina a energia daquele homem, que curava com a simples imposição das mãos, com o simples falar, com o simples olhar. Né? Para quem leu a Eterna Mensagem do Monte, primeiro capítulo, quando ele cura aquele paralítico apenas com o olhar e o amor que ele tinha no coração. Esse é apenas um exemplo. Quantos mais ele curou, apenas dizendo: levanta e anda. Seus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. Eram como palavras de ordem, ditas com a doçura, uma doçura sem igual em todo o universo. E nos evangelhos, voltando aqui ao nosso livrinho, diversas passagens, Jesus faz predições. No discurso apostólico, após ter nomeado os 12 discípulos, o mestre passa-lhes uma série de recomendações e exortações. Faz também, nessa mesma ocasião, algumas previsões sobre a tarefa dos apóstolos, como veremos a seguir. Aqui ele está falando da perseguição aos missionários. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai, que falará por vós e em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por tantos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao chefe da casa,
Que não dirão de seus familiares? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Então, imagina só, se eles crucificaram Jesus, essa comparação, se chamaram de Beelzebul, o chefe da casa. Se eles torturaram, crucificaram Jesus, o que eles fariam com seus discípulos? Por isso, Jesus tinha dito para eles que não seria nada fácil. Eles sairiam pregando, ensinando sua doutrina a todos os povos, mas receberiam muitas pedradas, muita incompreensão. Notamos no início dessa passagem que a missão dos apóstolos seria cheia de provações. Seriam perseguidos, entregues às autoridades, flagelados. Os apóstolos, há que se lembrar, acompanharam Jesus por apenas 3 anos. Aí a gente pode perguntar, quantos de nós seríamos capazes de apenas com 3 anos de aprendizado, né, enfrentar tais provações? Ou seja, ficarmos firmes na nossa palavra, defendendo a doutrina do Cristo, defendendo o próprio Cristo. Quantos de nós? Jesus conhecia plenamente seus apóstolos, pois podia sondar-lhes a alma, e sabia que eles eram capazes de cumprir a tarefa que cabia a cada um. Na frase, naquele momento vos será indicados o que deveis falar, porque não serei vós que falareis. O que Jesus está explicando aqui? Todos nós, todos eles naquela época, nós talvez estivéssemos lá, somos médiuns. Nós recebemos intuições, nós recebemos as orientações, até inconscientes. Então, nós temos condição de falar. Não por nós, falamos pelo plano maior. Muitas vezes servimos de instrumentos. Quando a gente está aqui ministrando aula para vocês, quando a gente está lá no salão fazendo o Evangelho, até quando a gente está dando um conselho para uma pessoa amiga, quando nós somos procurados para uma orientação, muitas vezes não somos só nós que falamos. Eles falam através de nós. Em seu apostolado, os discípulos, pela sinceridade de suas intenções, pela perseverança em seguir o Mestre, pelo sacrifício pessoal a que estavam dispostos, foram constantemente auxiliados pela legião de espíritos benfeitores, que estavam sob a direção de Jesus. Lembremos, só para constar, que nas narrativas evangélicas, além da psicofonia, encontramos os discípulos manifestando várias outras faculdades mediúnicas. Não só os discípulos daquela época, né? No decorrer da história aí, envolvendo vários personagens que trouxeram mais conhecimento, trouxeram mais orientação para a humanidade, nós vemos aí várias manifestações. Exemplos, tá? A própria Joana d'Arc, que ouvia vozes, né? Através da própria psicofonia, ela escutava as orientações, chefiava o exército lá da França na guerra, seguindo as orientações do plano espiritual. O nosso querido Francisco de Assis, além de ter visões, ele conseguia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Como numa passagem, isso pode ser visto no livro Francisco, né? Francisco de Assis, do Miramês, que eu recomendo essa leitura. Tem uma passagem que ele vai curar um dos seus irmãos queridos que morava em outra cidade distante. Mas só desse irmão pensar em Francisco, pedir em oração por sua ajuda, ele se transportou até lá, né? É um fato mediúnico, né, que nós presenciamos aí. E tantos outros que a gente pode relatar na nossa história. Tá? Falando das aparições de Maria na Europa, Fátima, Lourdes, Medjugorje, na Iugoslávia e tantas outras. E tantas outras passagens, né, que se a gente for enumerar aqui, vamos precisar de uma tarde toda para conversar. Mas eu recomendo a vocês, meus queridos, que pesquisem, né, sobre a mediunidade na história dos santos, das personalidades que marcaram todo o desenvolvimento da igreja cristã, por exemplo. No trecho, o irmão entregará o irmão à morte e seu pai entregará o filho. Jesus prediz o resultado da propagação da boa nova. Mas podemos indagar, como é possível que uma mensagem
sublime de amor e entendimento, possa opor pais e filhos. O que Jesus queria nos dizer? Da mesma forma que ele disse que viria o Consolador prometido dali a algum tempo, por quê? Porque eles não estavam preparados ainda para receber esse Consolador, como nós recebemos em 1857, né, com o advento do Espiritismo kardecista. Da mesma forma, Jesus falou que pais e filhos se oporiam, mães e filhos, né, pessoas próximas. E o que nós estamos vendo agora na humanidade? Quantos crimes hediondos, bárbaros, que nos entristecem o coração nós estamos assistindo? Quantas coisas erradas nós vemos no mundo e nos perguntamos, por quê? Por que tanta barbaridade? Olha aí, Jesus estava falando naquela época já, há tanto tempo atrás. É que, como bem sabemos, nem todos desejam a vitória do bem. Quantos não desejavam, nos dias de hoje não desejam, a manutenção da obscuridade? Quantos não lutam contra uma ideia nova? Quantos, para manter seus privilégios e satisfações materiais, não combatem o cristianismo? Quando ele fala que não combatem o cristianismo, não é só a instituição, igreja cristã, seja católica, protestante, cristã. Eles falam que não combatem o cristianismo, a doutrina do Cristo, que é a doutrina do amor. Quantos não vão contra isso? No entanto, queiram eles ou não, como é da lei, um dia verão a luz. Todos verão a luz. O próprio Jesus falou, né? Nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Há muitas moradas na casa do meu Pai e por aí adiante. Ou seja, todos nós, espíritos imperfeitos, temos a oportunidade de nos redimir, de nos melhorar, de nos aperfeiçoar. É o nosso caminho natural, o caminho da luz. Como o livro do nosso querido Chico Xavier, A Caminho da Luz. Nós estamos constantemente a caminho da luz. Ao fim da citação que analisamos, afirma Jesus aos seus discípulos: basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Por certo, o discípulo não pode ser superior ao mestre, pois este o ensinou. Mas essa afirmação tem outras implicações. Podemos ressaltar que o discípulo é muito mais do que um simples ouvir, um mero conhecedor teórico. É, na verdade, um aprendizado real, que implica em exercer cada um dos ensinamentos adquiridos. Ou seja, não adianta a gente só aprender, nós temos que praticar. Paulo, né, nas suas cartas maravilhosas, nos ensinou tanto e nos disse que adianta nós deixarmos a candeia embaixo do alpendre, escondida. Ela tem que ficar em cima para que a gente possa iluminar o mundo que nos cerca. Então, Jesus ensinou e principalmente exemplificou. Ele deu modelos. E assim, os discípulos deveriam seguir, não apenas por palavras, mas por atos. Não adianta dizer, faça isso, faça aquilo, se você não faz. Atos valem mais que palavras. Não faça apenas o que eu digo, mas faça o que eu faço. Era assim que Jesus queria. Quando ele, lembrando agora nessa passagem, uma coisa muito interessante. Quando Jesus reuniu os discípulos, né? Isso após ele ter falado lá no Sermão da Montanha, amai-vos uns aos outros, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Profundo esse mandamento. Nós já discutimos em algumas aulas passadas sobre isso. Vamos lembrar agora. Jesus falou para os discípulos, reservado em particular: amai-vos como eu vos tenho amado. Esse mandamento foi o mais difícil, talvez, para todos seguirem. Quem conseguiria amar como o próprio Jesus amou? Hoje são outros tempos, mas a mensagem aos que desejam ser seus discípulos ainda está viva. Para seguir o Mestre, há que se vivenciar de forma plena o Evangelho de Jesus. Seguindo aqui no nosso livro, o outro tópico é: ninguém é profeta na sua terra. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali e dirigiu-se para a sua pátria. Pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilharam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses milagres?
Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhe disse: Não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Evangelho de Mateus. Tem uma tendência natural do homem de não valorizar aqueles com quem convive diretamente, diariamente. Refletindo nisso, a gente pode indagar o porquê disso, né? Em relação a Jesus, a gente encontra a resposta na própria passagem do Evangelho de Mateus. Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, tá? Então, aos olhos dos conterrâneos deles, Jesus era um homem comum. É o filho do carpinteiro, o filho daquela moça lá, Maria, né? Para eles era, ainda que nós temos relatos aí, até na Bíblia mesmo, não só nos livros espíritas, que falam o que de bom pode vir da Galileia, o que de bom pode vir de Nazaré. Tinha um certo preconceito, né, em relação àquela cidade onde Jesus vivia. Eles viram Jesus crescer junto a Maria, viram seu pai na carpintaria, isso está aqui no livro, né, e convivendo com os demais familiares. Nazaré era um vilarejo simples e nem sequer era bem visto pelos próprios judeus, como eu acabei de falar para vocês. Então eles estavam surpresos, porque eles tinham nascido e crescido no mesmo lugar, nas mesmas condições. E como então se justificava Jesus, aquele rapazinho, né, tão belo, tão formoso, mas filho do carpinteiro, falar tantas coisas diferentes, fazer, né, a luz brilhar onde ele passava. Então eles não entendiam por que Jesus se destacava tanto. Hoje a gente pode entender quem era Jesus, né? Há nesse pensamento um orgulho oculto, né? Porque eles não aceitavam a manifestação da superioridade de Jesus, por sua elevada sabedoria e pelas curas que ele fazia. Ou seja, trocando em miúdos, tinha uma inveja muito grande dele. Como pode esse Nazareno fazer tanta coisa, suplantando a nosso próprio brilho, né? Eles não aceitavam isso. Dessa forma, diz o texto, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. É oportuno lembrar que a fé é uma condição fundamental para que recebamos o socorro físico e espiritual. Em Nazaré, não ocorreram muitas curas, devido à falta de fé do povo que ali residia. Residiam em Nazaré, eram seus conterrâneos, mas eram judeus, né? E tinham essa inveja da condição de Jesus. Eles não admitiam que um qualquer, um comum, fosse superior a eles. Era aquele famoso orgulho ferido, orgulho próprio, né? Então é isso. E por conta disso, Jesus não fez muitas curas na cidade, na terra dele. Não vamos equiparar isso àquela questão do em casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque ele só não fez porque eles não mereceram. Ele não foi bem aceito. E a gente sabe, para a gente receber as dádivas, nós temos que estar abertos a ela. E se eles não estavam, não tinha como receber. Certo? Recomendo a vocês lerem, se possível, né? Boa Nova, do Chico Xavier. Lá fala bastante da infância e adolescência de Jesus. E, saindo um pouco dos livros espíritas, tem o livro da Taylor Caldwell, O Médico de Homens e de Almas, que conta a história de Lucas. E, no final do livro, tem o relato completo das conversas de Lucas com Maria de Nazaré. Essa figura tão maravilhosa, tão doce, né? Ela relatou a ele como tinha sido a vida de Jesus. Então, ali também a gente pode conhecer bastante o que nos faz falta, até na Bíblia, né? Que não temos os relatos completos. Então, é mais uma recomendação de leitura para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui, só para vocês saberem do que eu estou falando com tanta maravilha assim, né? O Ramatiz, ainda no livro do Sublime Peregrino, então vou ler só um pedacinho aqui rápido, falando da predominância dos traços herdados de Maria, né, para Jesus. Imaginai um edifício moderno com seu arcabouço esguio, mas sólido, porque suas veias são aço incurvável,
Suas linhas são severas e nítidas, os contornos singelos, mas impressionantes. No entanto, nesse todo de simplicidade, decoração e iluminação revelam aspectos delicadíssimos, em que as cores translúcidas e os suaves matizes completam a beleza do conjunto. À noite todo iluminado, a sua figura recortada no espaço faz realçar a sua beleza poética por entre as luzes refulgentes e policrômicas, comparando Jesus com esse edifício. Ele herdara do pai as linhas firmes e enérgicas que lhes davam um aspecto viril. No entanto, através daquela energia e masculinidade, transparecia a beleza radiosa de Maria, cujas feições delicadas, semblante sereno e profundamente místico justificavam a fama de ter sido a mais linda esposa da Galiléia. A sabedoria do alto aliara a energia e a sensatez de José à bondade e à beleza de Maria, cujo fascínio radioso de encantadora boneca de porcelana viva transparecia na figura atraente do Mestre, acendendo a chama do amor nos corações de muitas mulheres desavisadas da missão grandiosa do sublime Nazareno. O Mestre Jesus, portanto, além da simpatia que irradiava, era um moço extremamente belo, cujo andar denunciava a sua majestade angélica, pois havia em seu todo uma faceirice dos céus. Tudo nele enternecia. A sua palavra era uma esperança para quem ouvia, pois a graça e a ternura feminina tinham se conjugado à virilidade masculina. A beleza do anjo confundia-se com a grandeza do sábio. Esse era Jesus. Vamos agora terminar a parte A, né, da 10ª aula, falando das tentações de Pedro. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao 3º dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não o permitas. Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Mateus capítulo 16. Jesus disse-lhes então: Essa noite todos vós vos escandalizeis por minha causa, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, vos precederei na Galiléia. Pedro, tomando a palavra, disse: Ainda que todos se escandalizassem por tua causa, eu jamais te escandalizarei. Jesus declarou: Em verdade te digo que essa noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Ao que Pedro disse: Mesmo que tiver que morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os discípulos. Mateus capítulo 26. E a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu, né? Na hora H, Pedro, com toda a sua coragem, mesmo depois de ter cortado aquela orelha do soldado que Jesus muito amorosamente corou de volta, ele, ao ser questionado se era companheiro do Nazareno, ele disse: Não conheço esse homem. Negou 3 vezes. Logo após a terceira negativa, o galo cantou. E os outros discípulos, com exceção de João, também, assustados, fugiram, né, com medo de ter o mesmo fim do seu mestre amado. O único que ficou ali, aos pés da cruz, junto com Maria, sua mãe, e Maria Madalena, foi João. Nosso querido João Evangelista, depois reencarnado como Francisco de Assis. Jesus, conforme as transcrições acima lidas, né, começava a preparar seus discípulos para o final que o aguardava. Desse modo, prediz a sua trajetória desde a entrada de Jerusalém, sua morte e o reaparecimento após o 3º dia. Com esse anúncio, os discípulos ficaram com medo, claro. Esse fato poderia nos causar surpresa, porque eles conheciam as profecias sobre a vinda do Cristo, sua missão e a condenação final pelos homens. Por que então ficaram temerosos, né? É que eles tinham se acostumado a viver com o Mestre, né? Presenciar sua autoridade moral, realizando curas e expulsando os maus espíritos, e manifestando a sua superioridade diante de todos os homens que o cercavam, inclusive os sacerdotes, os fariseus, né? Os escribas, herodianos. Quando Jesus predisse a eles o que ia acontecer, tudo o que ia passar, eles se assustaram. Como assim? Peraí, não estou entendendo. Ele, com essa majestade toda, com todo esse poder que ele tem, ele vai passar por tudo isso?
Ele não vai estalar os dedos e ordenar que tudo pare, que não aconteça, né? Eles não tinham entendido ainda, como todo ser humano, o que ia acontecer. Por mais que eles tivessem tido as lições por aqueles 3 anos e dizendo, eu entendi tudo. Alguma dúvida, gente? Não, não, mestre, tá tudo certinho, entendemos tudo. Tá bom, mas na hora H, e aí? Né? Parece aquele aluno de ensino médio que estuda o ano inteiro para o vestibular, chega lá na hora da FUVEST e esqueci. Como que é isso mesmo? Né? Eles passaram por isso também. Achavam que estavam sabendo de tudo, mas na hora H não deu. O próprio Pedro, né, que tinha sido dito a ele, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro duvidou dele mesmo. Ele, de forma leviana, lisonjeira, ele questionou a missão de Jesus. Né? Só que Jesus, como tinha aquela faculdade mediúnica que nós falamos já no começo da aula, ele sabia que não era Pedro que estava falando ali. Eram maus espíritos influenciando aquele discípulo, né? Aproveitando de sua fraqueza momentânea, da sua falta de sintonia com o mestre naquele momento, né? E falando por ele, né? Então, quando ele diz, por que não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens? Né? Ele está ressaltando que a sua missão é fundamentada na vontade divina e exige sacrifício e renúncia, ao contrário dos valores dos homens que buscam defender apenas os seus próprios interesses. Jesus não pensava nele, não pensava no seu bem-estar, porque ele era um espírito de luz, ele era muito superior a qualquer um que nós imaginássemos aqui na Terra, né? Então ele tinha não pretensões, mas ele tinha uma visão muito mais elevada de tudo. Não era um simples corpo, uma simples e curta existência terrena que fariam a diferença. Ele veio e cumpriu a sua missão, mas o seu patamar, onde ele habitava, era muito mais alto do que nós vivíamos naquela época e ainda vivemos, né? Causa-nos estranheza o fato de Pedro ser vulnerável a esses espíritos inferiores. Mas nós já aprendemos na doutrina espírita, né, que a mediunidade é uma faculdade do espírito, que permite o intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Só que esse intercâmbio, né, vai depender da sintonia vibratória do médium, que ele poderá ser usado por espíritos superiores ou inferiores. Nós trabalhamos aí como passistas, médiuns de cura, o que for, nós também estamos sujeitos. Por isso que nos é recomendado sempre na doutrina espírita a preparação. Mantenha a sua frequência vibratória alta, elevada, com pensamentos de luz, de paz e de amor. Se nós baixarmos nossa frequência, nós estaremos sujeitos à influência de espíritos inferiores. Isso já aconteceu ali com Pedro naquela época. Imagina, Pedro passar por isso? Quem somos nós comparando com o rei, não é verdade? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, nos diz assim: o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Na passagem citada acima, né, Jesus prediz a negação de Pedro, que afirma que jamais o abandonaria. Mas conforme previu o mestre, como nós já sabemos, Pedro o negou. Como? A gente pergunta agora, como Pedro, que o amava tanto, podia negá-lo? Aqui nós repetimos, por causa da fragilidade humana, da falta de fé. A coragem, como virtude, tem que ser adquirida, né? E ela só pode ser alcançada com muito trabalho e muita determinação. Pedro, a rocha, a pedra, como Jesus o chamou, apesar desse momento de hesitação, ele caiu na real, né? Tomou um presta atenção lá da vida e assumiu a sua missão de forma plena. Daí, junto com Tiago e João, eles fundaram a Casa do Caminho, tornou-se o líder dos apóstolos, né? E o primeiro chefe da igreja nascente. Era ele, né, sendo esse grande líder, que pacificava e harmonizava. Era Pedro que regulava a disseminação da doutrina naquela época. Até tem fatos interessantes em relação a Paulo, que Paulo pregava, e Pedro depois ia atrás nas cidades que ele passava, só para certificar que estava tudo certinho, né? E ele ficou surpreso com Paulo. Tornaram-se grandes companheiros depois. Na obra
Há Flores no Caminho, de Divaldo Franco, Amélia Rodrigues sintetiza. Vou ler aqui para vocês, para encerrar nossa aula. Joeirando-se, entretanto, na fé augusta e no sacrifício, sustentou os irmãos com todas as forças da alma, evitando dissensões com a sua humildade e autoridade, infundindo ânimo até o momento em que, integrado ao Espírito do Cristo, deixou-se arrastar à rude crucificação, da qual se ergueu com asas de luz. Símbolo que fez da fraqueza momentânea e da resistência veraz diante de toda e qualquer tentação. Nós temos aí a imagem da cruz, que era tida como uma coisa humilhante, né? Destinada aos criminosos, aos piores bandidos, que era a punição de Roma para eles, crucificação. Jesus, se submetendo a essa humilhação, ele tornou a cruz um símbolo de resistência, de amor e de fé. Então, a gente tem que lembrar disso. Ele foi arrastado à rude crucificação, mas se ergueu em asas de luz. Por mais que a gente sofra nessa vida, por mais que a gente tenha que se humilhar, né? A gente vê que o caminho não é fácil, mas nós temos que estar conscientes que nós também nos ergueremos com asas de luz. Jesus já predisse isso. O caminho não seria fácil, mas quem quiser segui-lo terá a glória junto dele. É isso. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.